Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, quero transmitir cumprimentos do pastor Paulo Branco. Está ali em Moçambique e pede as nossas orações. Ele está bem. Onde ele está, está bem. Está em Maputo, mas aquela área, como os irmãos têm acompanhado nos noticiários, foi muito afetada e, inclusivamente, um pastor do movimento das Assembleias de Deus em Moçambique veio a óbito, vítima daquele ciclone que ali, sobre a região da Beira, abateu-se. Irmãos, muitos templos foram destruídos, muita gente está sem casa e portanto, nós vamos orar por eles. Amém? Pastor Paulo Branco, pastor Carlos Fontes estão ali, ficam até o dia 30. Dia 30 eles regressam. Está de uma forma exaustiva a dar as aulas, mas tem sido um bom tempo, e sempre é para nós, irmãos, um prazer e um privilégio nos gastarmos na obra do Senhor. Então, continuemos a orar por ele, para que o Senhor possa, ele e o pastor Carlos Fontes, que o Senhor possa continuar a usá-los naquela terra, a abençoar aqueles irmãos. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém, irmãos. Essa é uma das declarações mais lindas da Bíblia. A Bíblia toda é linda, né, irmãos? A Bíblia toda é linda, mas há declarações tão profundas. E este versículo é de uma profundidade incrível, e eu não vou arriscar mergulhar, porque eu não sei nadar. Mas eu quero vos dizer, irmãos, que esta profundidade leva-me a pensar quem eu era e quem hoje sou. E a recordar-me daquilo que o apóstolo Paulo disse na primeira carta que escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, se não for o contrário, 10, 15, onde ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. E este versículo traz-nos esta profundidade do amor de Deus. A graça de Deus manifesta ou manifestada na pessoa bendita de Jesus Cristo. E o que eu era antes, uma mera criatura. Mera, sim, mera criatura. Porque todos nós somos criaturas suas. Ele nos criou. Amém? Mas, a partir do momento que nós recebemos o seu Filho amado, esse seu Filho amado, Jesus Cristo, dá-nos poder, ou transforma-nos em filhos de Deus. Isto é um privilégio muito grande, irmãos. Hoje não somos mais criaturas. Há pessoas lá fora que afirmam que todos nós somos filhos de Deus, mas não. Aqueles que não possuem ou não têm Jesus Cristo em sua vida, não é filho de Deus. Eu lamento imensamente ter de dizer isso, mas é a palavra e eu não posso fugir a isso. A palavra de Deus é clara. E um dos versículos que comprovam isto é o ide de Jesus. Uma das passagens na Bíblia que comprovam isso é o ide de Jesus. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo. Parafraseando, aquele que crer e receber-me será feito filho de Deus. Então, para ser filho, é imprescindível receber Jesus.
Para ser filho de Deus é extremamente... Não há outro caminho, não há outra fórmula, não há outra maneira. Ser filho de Deus implica receber Jesus na sua vida. Amém? E uma vez feitos filhos de Deus, agora nós temos que seguir a Jesus. Jesus disse, segue-me. Seguir a Jesus abrange algumas coisas. Primeiro, arrependimento. Arrependimento. O Espírito Santo trabalha enquanto ouvimos a palavra. Enquanto nós ouvimos a palavra, produz-se fé e o Espírito Santo trabalha a nos convencer. E foi o que ele fez. Convenceu-nos de que éramos pecadores e de que necessitávamos de uma transformação de vida. Convenceu-nos de que o que nós tínhamos era uma vida pesada, uma vida miserável, de sofrimento, debaixo do domínio e do poder do pecado. E uma vez convencidos, abrimos o nosso coração, recebemos Jesus Cristo, e o Espírito Santo, o agente, ele operou em nós a regeneração. Nascidos de novo, somos agora, portanto, filhos de Deus. O que nós temos agora é o ADN divino. E, portanto, implica algumas coisinhas. E começa por arrependimento. O arrependimento leva-nos a não praticar as mesmas coisas que praticávamos antes de conhecer o Senhor Jesus. Arrepender. Não vou cair novamente. Não vou errar de novo. Isto que eu fazia, não faço mais. O apóstolo Paulo diz, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Quem adulterava, não adultere mais. Aquele que vivia na prática do pecado, não viva mais. É isso que a palavra de Deus nos fala. É isso que implica arrependimento. É uma consciência plena de que a vida que tínhamos não valia a pena e que agora o Senhor propôs para nós uma nova vida. Amém, irmãos? Depois a mansidão. A mansidão. E humildade de coração. Em Atos, no capítulo 2, versículo 38, quando perguntaram a Pedro acerca da salvação, Pedro respondeu-lhes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Mateus, no capítulo 11, o Senhor Jesus convida-nos a ir até Ele para aprender com Ele que Ele é manso e humilde de coração. Manso e humilde de essência. Ou seja, agora aquele que é filho tem as características do pai. Amém? O filho tem as características do pai. E aquele que é filho, ele também é manso e humilde de coração. Ou seja, coração aqui está a falar da alma. A sede das emoções, a sede das nossas vontades, das nossas tomadas de decisão. Então, eu tenho que ser humilde de dentro para fora. Há pessoas que confundem humildade, desculpa aqui, que eu não tenho nada contra, porque eu também sou. Há pessoas que confundem humildade com pobreza. Eu também sou pobre. Ora, o pastor é pobre? Sou. Imagina o rei Davi. Vamos abrir um parênteses aqui. O rei Davi, que cedeu do seu tesouro pessoal toneladas de ouro para a construção do templo, ele escreveu, eu sou pobre e necessitado. Ora, se ele disse isso, coitado de mim, o que é que eu vou dizer então? Sim, sou pobre. E há pessoas que confundem pobreza com humildade. Olha para uma pessoa pobre e diz, não, ele é muito humildezinho. Ele é tão humilde, né? Tadinho. Ainda diz tadinho, que é o tiro de misericórdia. Né? Não, irmãos.
Pobreza e humildade não são sinônimos. Há muito pobre arrogante, irmão. Desculpa aqui o termo que eu vou usar. Há muito pobre, muito arrogante, que não tem onde cair vivo, porque morto a gente cai em qualquer lado. Mas pensa que é o rei da cocada preta. Acha que está com tudo e não está prosa. É verdade. Eu conheço pessoas de posses no Brasil. Conheço pessoas mesmo muito, mas com muito dinheiro. E que olhando para ele, não diz que tem. Se calhar é para fugir ao fisco, mas pronto, isso aí já é problema dele. Não é? Humildade. A humildade do Filho de Deus é de dentro para fora. Ele não se veste para parecer um humilde. Ele é humilde. E Jesus disse, aprenda comigo, aprendei de mim, que sou manso e humilde em essência, de coração. Sou manso e humilde. Portanto, nós temos que seguir a Cristo, e isto faz parte do pacote. Faz parte, irmão. Aquele que diz que é filho de Deus e é arrogante, há para ali qualquer coisa que não bate certo. Aquele que diz que é filho de Deus e não é nada manso, não. Ah, eu tenho os meus direitos. Tem. Eu já falei aqui uma vez, ou até penso com mais que uma. Sim, todos nós temos direito. Todo filho de Deus tem direito. Aliás, tem dois, eu costumo dizer. O primeiro direito do filho de Deus é não ter direito nenhum. E o segundo direito é não ter direito nem ao primeiro. Está resolvido. É isso. Arrependimento, mansidão, humildade de coração. Também seguir a Cristo abrange amar ao Senhor. Amar ao Senhor. Mateus 10, 37 e 38 diz, quem me ama, ou quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu pai e sua mãe, nós temos que honrar pai e mãe. É mandamento bíblico e com promessa. Aliás, diz a palavra que é o primeiro. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. E a promessa é longevidade. Amém? Agora, amar pai e mãe, honrar pai e mãe, não significa obedecê-lo às cegas. Obedecê-lo cegamente. Há pessoas que entregam a vida a Cristo, estão muitos anos na igreja, mas não aceitam passar pelas águas do batismo. Por quê? Porque minha mãe, porque o meu pai diz que eu já fui batizado um dia. Pera lá, amigo. Aquele que ama mais a seu pai do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. E o que mais importa? Obedecer a pai e mãe ou obedecer a Cristo? Porque batismo é mandamento. Já agora aproveito para dizer que o nosso próximo batismo vai ser no dia 16 de junho, na quinta da igreja, vai ser um dia espetacular. Estão abertas as inscrições ainda há tempo. Corra, há tempo. Tá bem? Amém? Aquele que amar a ponto de desobedecer-me. Ou seja, o que Jesus está a falar aqui é que aquele que coloca qualquer um acima de mim, não é digno de mim. Honrar pai e mãe é obedecer a Cristo. Porque se eu for obediente a Cristo, com certeza estarei a honrar pai e mãe. É assim, é mesmo assim. Amar ao Senhor de todo o coração. Todo o coração. Quando perguntaram para o Senhor Jesus qual era o maior mandamento, ele disse, está lá até é o Shema.
Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amai ao Senhor, vosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E Jesus acrescentou, e com todo o entendimento. Porque amar ao Senhor implica discernimento. O Senhor não nos chamou para segui-lo sem perceber o que estamos a fazer. Eu percebo muito bem o que eu estou a fazer. É escolha. Seguir a Cristo implica escolha, e eu já vou chegar lá na cruz. Seguir a Cristo implica escolha. É isso que o Senhor Jesus quis dizer quando acrescentou entendimento. E Ele tem toda a autoridade para acrescentar. Porque todas as vezes que a palavra do Senhor nós lemos, Jesus dizendo, o que é que diz a Escritura? O que é que diz o mandamento? O que é que diz lá a lei? A lei diz isso. Moisés diz aquilo. E ele, eu, porém, vos digo. Ele está declarando, eu sou mais. Eu sou maior que a lei, maior que Moisés. E ele acrescentou, com todo o teu entendimento. Irmãos, seguir a Cristo implica entendimento. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da mente, o culto do entendimento, o culto racional. Eu sei o que estou a fazer. O Espírito do Senhor não toma ninguém e o deixa sem sentido. Ah, Deus, quando me toma, não sei o que se passa à minha volta. Mentira, esse Espírito não é de Deus. Alto lá. Ah, irmão, quando Deus me toma, eu rodo. Quando Deus me toma, eu não rodo, não, eu choro muito. O Espírito do Senhor não toma ninguém aqui é boneco na mão de Deus. Amém? O Espírito do Senhor quer interagir conosco. É por isso que o Senhor falou que nós temos que segui-lo com todo entendimento. Entender, perceber aquilo que se faz, para a glória do seu nome. Amar a Cristo de todo o coração. Os irmãos conhecem muito bem a história, os irmãos já leram várias vezes. Pedro negou Jesus. E depois que o Senhor Jesus ressuscitou, foi ter com Pedro, foi tratar com Pedro daquelas feridas que ainda estavam abertas. Com certeza, irmãos, Pedro sentia-se o pior de todos os seres humanos. Com certeza, Pedro estava tão envergonhado que não tinha coragem sequer de fitar os olhos do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Pedro estava assim. Pedro voltou para a pesca, o Senhor disse que faria dele o pescador de homens, voltou para a pesca, já estava mesmo pior que estava de rastros. E o Senhor Jesus, quando ressuscitou, disse para as mulheres que lá estavam, ide e dizei aos meus irmãos e a Pedro. Ele mencionou Pedro, por quê? Porque ele sabia como Pedro estava. Irmãos, Deus conhece a nossa vida. O Espírito do Senhor sabe de todas as coisas. E foi ter com Pedro lá naquela praia, chamou-o em particular, porque é assim que o Senhor Jesus faz. Deus não expõe ninguém. Se Ele tem que tratar alguma coisa comigo, é em particular que Ele vai tratar. Não vai expor o meu problema em público. E ele foi lá, chamou Pedrinho, vem cá, Pedro, vamos caminhar. Pedro, eu aprendo muito com Pedro, né? Porque eu acho que, se fosse hoje, eu acho que eu era um irmão caçula dele. Pedro olha para João e pergunta para o Senhor, e deste, que será? A resposta de Jesus literalmente foi, se eu te chamei para seguir a mim, o que é que tu tem com ele? Segue-me tu. E hoje é isso que ele fala para nós, irmãos. Ele chamou-nos a nós. Vamos segui-lo. Sem olhar para o marido, sem olhar para a mulher, sem olhar para o filho, sem olhar para a filha, sem olhar para os pais, sem olhar para o irmão que está aí ao teu lado. Chamou-te a ti, não foi? Segue-o.
Ah, pastor, mas e aqui essa pessoa? O problema dela com Jesus. Jesus também chamou-a. E ele sabe como tratar. Nós não. Nós não sabemos. O tratamento de Deus, às vezes, nos... Lembro-me quando aconteceu um pequeno acidente doméstico lá em casa. Meu filho, um jarro de... um jarro caiu sobre a cabeça do miúdo. Ele tinha para aí 6 ou 7 anos. Eu tive que sair às pressas. Ô, irmão, região para sangrar é esta, né? Eu saí às pressas com o miúdo para o hospital, fui lá para as urgências, e estava vendo um enfermeiro a tratar daquilo. A minha vontade era bater no enfermeiro. O miúdo está lá, e ele está ali a esfregar, a deitar soro fisiológico ali na coisa, e esfregar. Eu falei, o camarada, é aqui, é superficial, não é no cérebro, não. E parecia que queria chegar lá no cérebro do miúdo. Mas isso para dizer o quê? Para mim, aquilo causou uma enorme impressão. Mas o enfermeiro sabia o que estava a fazer. Deus sabe como tratar-nos. Eu não sei. Então, se tem alguém que precisa de um tratamento de Deus, olha que Deus trate. E Jesus disse a Pedro, se eu te chamei a ti, o que é que tu tens com ele? Segue-me tu. E depois pergunta para Pedro, tu me amas? Há uma tradução que realmente diz, sim, Senhor, eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto de ti. E a terceira vez ele entristeceu-se, porque ele reconheceu que não amava a Cristo como devia. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas. Seguir a Cristo implica amar ao Senhor de coração. E eu pergunto a mim, será que eu o amo? Será que eu o amo? Mais adiante, já que sou filho de Deus, eu também tenho que ter fé e confiança incondicional. Fé e confiança incondicional. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, diz, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda o quê? Não se viam. Vou repetir. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que acontecimentos eram estes, irmãos? Chuva. Deus disse para Noé, aparelhe aí uma arca, eu vou te dar aqui as medidas todas. Irmãos, Noé construiu um estaleiro em terra seca. Isso é de louco. Mas fé é isso. Um dia desse eu estava a orar pela manhã, a falar com Deus algumas coisas, e Deus falou comigo, filho, passo de fé é sair da zona do conforto. Passo de fé é sair da zona de conforto. Mas nós, às vezes, atingimos um patamar na nossa vida que aquilo está tão bom, mas está tão bom, que eu não quero mais nada na minha vida, está tudo muito bom. Oh, Senhor, Tu és espetacular. Está mesmo bom. Lembro-me agora de Pedro. Lá em cima, no Monte da Transfiguração, Senhor, é tão bom ficar aqui, que se Tu quiseres, fazemos aqui 3 cabanas, uma para Ti, outra para Elias, outra para Moisés, e ficamos aqui para o resto da vida. Os outros lá embaixo que se desenrasquem. E nós aqui, isto aqui está bom. É presença de Deus, voz de Deus, o Cristo glorificado. Aquilo foi uma pequena amostra do futuro reino. Pequena amostra do futuro reino. Cristo em glória, não em humilhação. Moisés ali tipificava a igreja que passou para o futuro reino pela morte, Elias ali tipificava a igreja que passou para o futuro reino pelo arrebatamento, Pedro, Tiago e João tipificando Israel no futuro reino.
Aquilo está muito bom, vamos ficar por aqui. Sair da zona do conforto, viver pela fé, é sair da zona do conforto, é aceitar desafios todos os dias. Tenho lá uma colega de trabalho, ela é tão espetacular, pastor, só falta Jesus, falta tudo para ela. Não só falta, não, falta tudo. Pois, mas nós somos tão amigas que eu não consigo falar da minha fé para ela. Sai da zona de conforto. Usa a fé, fala. Porque, sabe, irmãos, às vezes as amizades são tão que nós nos sentimos no direito de não invadir a privacidade da pessoa. Eu tenho que respeitar, pastor, ela é tão amiga, ela é tão espetacular, pastor, que eu tenho que respeitar. Ela diz que Deus não existe. Sai da zona de conforto, irmã. Diz para ela, não existe, existe sim. A prova que ele existe está aqui à tua frente. Sou eu. Sal tem que provocar sede. Sal que não provoca sede não é sal. Não é não. Às vezes eu erro no sal e fico uma semana inteira a beber água. Nós temos que salgar a vida dos outros para levar a pessoa para a fonte, que é Cristo, que sacia a sede. Fé e confiança incondicional. Abraão, sim, senhor, eis-me aqui. Toma o teu filho. Olha como Deus dá ênfase àquilo que nós gostamos, a nossa zona de conforto. Toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e oferece-o num lugar que eu vou ainda te mostrar. E ele foi. Mas não é à toa, irmãos, que a Bíblia diz que Abraão era o pai da fé. Abraão preparou-se todo, preparou uma pequena caravana, dirigiu-se para o local. Estava Abraão, seu filho Isaque, estava a levar a lenha, estava a levar o fogo, estava lá os seus servos. Num determinado ponto da caminhada, disse para os seus servos, ficai aqui. Eu quero crer que montaram o acampamento, armaram tenda, estavam ali, ficai aqui. Eu e o rapaz vamos adorar e, após adorarmos, voltaremos para vós outros. Olha ele falando pela fé. Eu vou voltar com ele. O autor aos Hebreus diz que Abraão cria que Deus era poderoso para trazer o seu filho de volta da morte. E ele fez tudo. E no momento em que o filho lhe pergunta, pai, eis-me aqui, meu filho. Eu estou a ver o fogo, estou a ver a lenha, mas e o cordeiro? Cordeiro para si, Deus proverá. Voz profética. Sabe o que Abraão estava a dizer para o seu filho? Filho, no tempo certo Jesus nasce. Na plenitude dos tempos, ele envia o seu filho. Tudo por fé. E Deus recebeu o sacrifício de Abraão. Porque lá no seu coração, Abraão creu. Abraão teve fé e confiança incondicional. Firmeza total. Paulo disse na carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Firmeza. Não me interessa nada. O que me importa é, Jesus foi crucificado pelos meus pecados. Podem dizer o que quiserem. Eu creio na palavra. Firmeza total. Firmeza total. Sabe, há pessoas por aí já a dizer que o sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente para a salvação. Mas sabe, irmãos, isso é heresia. Tá? Jesus Cristo morreu uma vez e acabou. Ele é o sacrifício eterno, ele é o único e vivo caminho.
Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. E não somente será salvo, mas será alimentado. Entrará, sairá e achará pastagens. Será alimentado, será salvo, será alimentado. Eu vou sustentá-lo com fé, eu vou sustentá-lo com milagres, eu vou sustentá-lo com a minha presença, eu vou sustentá-lo. Firmeza total. Paulo disse: não quero saber de nada. A única coisa que me importa é o Cristo crucificado. Foi lá que ele chegou, a cruz. Amém? Implica também renúncia completa. Hoje a coisa está difícil aqui. A língua está difícil de dobrar. Obrigado, irmão. Renúncia completa. É falta de sal? Renúncia completa. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa tomar a cruz, irmãos? Os irmãos sabem. O que eu estou a falar aqui nesta manhã não é novidade para os irmãos ouvem isso. O que é que significa tomar a cruz? Essa expressão, esta frase, se calhar é a mais mal entendida do meio cristão. Há pessoas que fazem até brincadeira com isso. Sabe? Há pessoas que dizem que tomar a cruz, a minha cruz é uma pessoa da família que é doente, que agora tenho que cuidar dela. Essa é a minha cruz, pastor. Tem aqui uma pessoa, tem lá um pai, uma mãe, um filho, um cunhado, não importa, alguém, que essa pessoa tem toda a sua liberdade reduzidíssima. Por quê? Porque essa pessoa vive em função da outra que é carenciada, que precisa de cuidados especiais. E, às vezes, num momento de cansaço, porque cansa, somos seres humanos, nosso corpo humano às vezes não aguenta, e às vezes num momento que a cabeça já está cheia, a pessoa num desabafo diz: pois, essa é a minha cruz. Essa é a minha cruz. Há pessoas que dizem que a cruz é tanta coisa. Mas a pergunta é: tomar a cruz, será que é um problema ou um estilo de vida? Porque, irmão, se for um problema, ele é circunstancial. Se tomar a cruz for um problema, às vezes alguém pode carregar a nossa cruz por um determinado tempo e a gente fica livre dela. Agora, irmãos, se tomar a cruz é estilo de vida, então isso aí é permanente. Ninguém consegue carregar por mim. Ninguém consegue fazer por mim. Ninguém consegue me substituir nesta tarefa. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A negar o meu eu, as minhas vontades, aquilo que eu penso que eu tenho direito. É dizer o que Paulo disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu não vivo mais. Paulo estava a dizer: eu não tenho vontade própria. Eu não tenho. Nós vemos o apóstolo Paulo em várias
ocasiões da sua vida, desejando fazer alguma coisa e não fazendo aquilo, porque em algumas vezes o Espírito do Senhor impediu. Mas nós vemos um Paulo corajoso. Quando um profeta tomou a cinta dele e o atou, disse: assim farão ao dono desta cinta. Os irmãos tentaram persuadir Paulo a não subir a Jerusalém, e Paulo disse: não, eu vou. O que é isto? Força, coragem, certeza de que está a fazer a coisa certa. Seguir a Cristo, irmão, implica muitas das vezes um aparente prejuízo para nós. Por que aparente? Porque na carne pode vir até ser um prejuízo. Olha, Paulo foi a Jerusalém e aconteceu tudo aquilo que o profeta dissera. Então se eu soubesse eu tinha ficado. Quantas vezes nós falamos isso, irmãos? Se eu soubesse que isto ia acontecer, não teria ido, eu não faria, eu não diria, eu isso, eu aquilo. Não. Seguir a Cristo implica certeza. É daí o Senhor falar em entendimento. Eu tenho certeza de que eu estou a fazer a coisa certa. O Senhor pôs paz no meu coração e as coisas estão a concorrer todas para isto. Tomar a cruz, irmãos, significa que agora a ordem vem lá de cima. Eu sou só membro, não sou mais cabeça. A cabeça é Cristo. Eu nunca vi o dedo do pé pensar. Os pensamentos não procedem dos rins. Os pensamentos nem sequer procedem do coração como bomba, como esta máquina que temos aqui, a bombear o sangue. Não, irmãos. Os pensamentos procedem da cabeça. E a Bíblia diz que nós somos corpo e que a cabeça é Cristo. E se eu sou corpo, se nós somos membros uns dos outros e formamos um corpo, este corpo tem que obedecer às ordens que procedem da cabeça, que é Cristo. E muitas vezes as ordens que procedem da cabeça, aparentemente, humanamente falando, podem parecer ali para nós um prejuízo, no momento. Mas o Senhor sabe que todas as coisas conjuntamente, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam. E aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E aquele que ama e guarda as suas palavras, tem em si um morador incrível. Eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em mim, se eu guardo as suas palavras. Se eu ando segundo as suas palavras, segundo os seus ensinamentos, segundo as suas ordens, segundo aquilo que Ele determina para mim. E não é fácil, irmãos. Eu reconheço. Porque às vezes as ordens dele, elas não batem a 100% com o nosso querer. Quase sempre. O que ele quer para nós não é o que nós desejamos. Nós queremos ouvir de Deus aquilo que está lá no nosso coração, o que nós pensamos que é bom para nós. E o Senhor vem dizer: não, meu filho, sai da zona de conforto. Avança. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, eu fico pensando em Abraão, homem de coragem. Imagina o Senhor chega para mim hoje e diz assim: meu filho, sim, Senhor, aluga aí um caminhão, caixa fechada. Sim, Senhor. Para a frente da tua casa. Convoca aí uns 3 ou 4 amigos. Eu vou te dar graça que eles vão te ajudar. Porque nem sempre quando a gente convoca amigos para isso, mas o Senhor fala: eu vou te dar graça e eles vão te ajudar. E desce teus móveis todos e mete dentro do caminhão. Tá bem. Eu vou contratar o caminhão.
Vou chegar para a pessoa proprietária, olha, eu quero um frete, eu quero... Tá bem. É para onde? Não sei. O homem vai ficar a olhar para mim assim. Não, o senhor para lá, é lá na Costa da Caparica. O senhor vai parar na Rua Antônio Corrêa, número 8, vai parar o caminhão lá em frente. Eu vou descer os meus móveis todos, vamos meter aí para dentro do teu caminhão e nós vamos. Vamos para onde? Como é que eu vou fazer um preço se eu não sei? O ponto de partida está bem, ok. Mas e o destino? Como é que eu vou calcular aqui qualquer coisa? Não, vamos que Deus ainda vai falar comigo. Rapaz, esse camarada é maluco, sai para lá. Ainda está arriscado ele querer ainda fazer perder tempo, a brincar com ele. Irmão, para pensar, Deus olha para Abraão e diz, olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua... Junta tudo que tu tem e olha, mete o pé na estrada. Tá bem, Senhor. Para onde é que eu vou? Eu tenho certeza que Abraão nem perguntou. Mas hoje, irmão, para pensar. Quando nós lemos Abraão, pai da fé, eu queria ser Abraão. Queria, irmão. Então sai da tua casa e vai para a estrada. Vai para um lugar que Deus ainda vai te mostrar ainda. Toma o teu filho, Zequinha. Toma lá o Zequinha, aquele que tu ama. Vai lá, aquele que tu ama. E oferece. Não precisa nem matar, não. Chega aqui e entrega para o pastor. Está aqui, pastor. Ele vai trabalhar aqui na igreja de Borla. O tempo todo, só lavando, passando, cozinhando, fazendo tudo que vocês quiserem. Oferece teu filho assim. Vão dizer que tu és maluco. Tomar a cruz é renúncia completa. Irmãos, eu confesso que eu ainda nem cheguei lá. Eu acho que eu nem consegui tomar a cruz. Estou arrastando. Renúncia, todo dia. É todo dia deitar um leão por terra. É todo dia deitar um Golias por terra. É todo dia vencer a mim mesmo. Atenção, não é a ninguém, muito menos o diabo. O diabo não tem nada com isso, não. O diabo não tem nada com a minha vida com Deus. Nada. Ele não faz parte do negócio. Ele tenta interferir, ele tenta entrar, mas ele não adianta, irmão. Se eu errar, fui eu quem errou. Não foi ele, não. Porque o que ele mais quer é que, ao cometermos um erro, coloquemos a culpa toda para cima dele. Senhor, eu pequei, mas sabe, o diabo, estou a transferir culpa. Não. Contra ti somente pequei, fiz ao que os teus olhos parecem ser mal. Mas, ó Deus, disse Davi, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Então, irmãos, o resultado é evangelístico. Uma pessoa que é alegre, irmãos, eu tenho dito isso para os irmãos lá. Às vezes nós não evangelizamos porque não temos mais a alegria da salvação. É verdade, irmão. O resultado desta oração de Davi é um avivamento. É almas ganhas para o reino de Deus. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu já disse isso aqui. Se eu estou alegre pela tão grande salvação que o Senhor operou para mim, eu também me coloco voluntariamente a seu serviço. E quando eu me voluntario, eu anuncio a palavra dele aos transgressores e os pecadores se convertem a ele. É o que diz, o resultado está lá, Salmo 51. Tomar a cruz implica nestas coisas. Tomar a cruz implica Deus é o primeiro. Depois o resto, Deus é o centro. Amém, irmãos? Renúncia completa. Lucas 14, 33 diz assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia
a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas o que é que eu tenho que renunciar, pastor? Renunciar àquilo que coloca o primeiro lugar, ou o lugar de Deus, em risco. Eu tenho que renunciar àquilo que faz concorrência com Deus. Eu tenho que renunciar àquilo que me faz cochear entre dois pensamentos. Eu tenho que renunciar àquilo que, às vezes, tenta me convencer que é legítimo. Não, irmãos, Deus está no trono, e Ele quer também estar no centro, no trono da nossa vida. E nada pode beliscar isso, nada. É isso que é tomar a cruz. Tomar a cruz. Como eu disse agora há pouco, se os parentes, se papá, mamã querem interferir na minha vida com Deus, desculpa lá. Respeito-vos, mas eu e Deus, isto aqui ninguém vai interferir. Meu relacionamento com Ele. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele. Sabe, porque essa cultura de mãe, né? Ela vem lá dos nossos antepassados. A mãe. Pede à mãe que o filho atende. Essa coisinha da mãe. Temos que respeitar a mãezinha. Respeitar, sim, senhor. É verdade. A minha mãe disse, meu filho, olha, eu quero que tu saibas de uma coisa. Tu pode estar com barba na cara, casado e pai de filhos. Se eu tiver que te dar uma chapada, eu dou. Ela tinha pelo aqui, ó. E não... E ai, ai. Ai, ai. Mas uma santa mulher de Deus. Passava noites em oração para Jesus salvar o filho. Sabe? Mas sabe, irmãos, Deus é o número 1. Primeiro é Deus. As ordens que importam são dele. Respeito, sim, senhor, mas eu tenho que fazer o que o senhor mandou. Eu tenho que fazer o que ele mandou. Eu tenho que renunciar tudo aquilo que faz frente, ou que tenta beliscar o lugar de Deus no meu coração. Amém? E concluindo, perseverança e constância. Atos 2:42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, há muitas pessoas que dizem que tempo bom era o tempo da igreja primitiva, porque lá se fazia milagres. Olha o que diz o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. É verdade. Acontecia muita coisa lá. Hoje não acontece. Pois, não acontece. Está aqui a Bíblia. Uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a si mesma. E a resposta para que hoje não aconteça assim tantos milagres é porque falta temor do Senhor, não perseveram unânimes na doutrina dos apóstolos. No partir do pão está a falar de comunhão. Comunhão. Eu vou voltar lá na ilustração do corpo. Comunhão é, resumidamente falando, ter as mesmas ideias. E nós só temos comunhão se a ideia que prevalece aqui é a de Cristo. Comunhão. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado se tivermos comunhão. Mas eu já aceitei Jesus, pastor. Meu nome está escrito no livro da vida. Tá, mas dali para frente, meu amigo, implica obedecer. E toda vez que desobedecemos, é um problema. Mas se nós temos comunhão uns com os outros, significa que andamos na luz. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, se eu tiver comunhão e se eu andar na luz. Amém?
É isso aqui, irmãos. Muita gente hoje diz isso, mas perseveram na doutrina? Não. Doutrina, ensino? Não. Amontoam para si mestres, porque querem ouvir coisinhas agradáveis, do tipo, vai nessa tua força, varão. Vai, o Senhor é contigo. Ô, irmão, pelo amor de Deus. A pessoa está a viver totalmente no pecado, longe, distante da palavra, ainda fica a ouvir, o Senhor é contigo. Que Senhor? Só se for o Senhor deste mundo, que serve de inspiração para continuar a fazer o erro. Não, porque não pode ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade, irmãos. Não persevera na doutrina, traz para dentro da palavra, enxertam, fazem coisas para adequarem-se, coisas tentando justificar os seus atos. Pessoas que antigamente pregavam a palavra e que hoje não andam mais segundo a palavra, tentam justificar com a palavra as suas atitudes. Mas texto fora do contexto é pretexto para falsas doutrinas e heresias. Amém? Comunhão, partir do pão, oração. Perseveravam nisto, irmãos. A igreja, o Senhor fazia porque havia isto. E aquele que não anda assim, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Colossenses 2,5, Paulo diz, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32, diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o episódio dos vossos bens, tendo consciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, sem perseverança, não vamos alcançar a promessa do Senhor para nós.